falando que em praticamente qualquer empresa que busca crescer, né, um dos fatores que são inevitáveis é justamente o aumento da equipe. Então eu queria falar um pouco sobre como construir uma equipe de vendas forte, uma equipe de vendas realmente que traga resultado e com uma cultura legal. Eu acho que antes de ir para a construção da equipe, o pessoal tem que dar uma pensada um pouquinho antes. Como que ele vai construir um processo de vendas? Porque se ele não tiver um processo de vendas, pode ter a melhor equipe do mundo que não vai adiantar. A pessoa vai ter que entender um pouco sobre como montar a venda, como trazer lead pro vendedor, né? Então, eu acredito muito que o processo de vendas tem que ser entendido. E eu vejo muito empresário por aí que só pega, e eu posso dizer que eu fiz exatamente o mesmo no início, quando eu não entendia de nada, contrata a pessoa, dá uma cadeira, dá um telefone para a pessoa, dá um computador, tá aí, te vira. Não explica nem o produto direito para a pessoa. E isso é um erro, isso é perigoso, eu sei porque eu já passei por isso. A gente tem que entender o processo de vendas. Na verdade, toda empresa precisa ter processos, mas principalmente as vendas. Se tu quer estruturar as vendas, tu vai ter que fazer esse processo antes. Legal. E por mais que queira montar uma equipe, que seja uma equipe grande, você vai ter que contratar de um em um, você vai ter que conhecer de um em um. E se você não sabe qual é o tipo de vendas que você vai fazer, qual que é o tamanho dela, uma venda complexa, uma venda simples, se é uma venda um pouco mais rápida, né, um processo de compra ágil, ou se ela precisa de ser de algo muito consultivo, provavelmente você vai precisar de características e de habilidades diferentes dentro dos teus, desses teus colaboradores, né, desse teu time. Isso, e se tu não entende o processo, tu não vai ter como cobrar dos teus funcionários o que eles têm que fazer, né? Tu não vai saber o que cobrar, tu não vai conseguir escalar, porque eu vejo que muita pequena empresa depende muito daquele vendedor estrela, do vendedor que ele realmente nasceu, entre aspas, como um excelente vendedor. E se ele ficar dependente de vendedor estrela, ele não vai conseguir escalar, a empresa vai ficar sempre do mesmo tamanho. Exatamente. Porque, assim, até mesmo o ideal, né? Antes de você montar um time, bem como o Davidson falou, até mesmo que o proprietário da empresa tenha vendido em algum momento. Normalmente, o primeiro vendedor da empresa é o cara que funda, que inicia, que inaugura a empresa, né? Porque o fundador, ele é apaixonado pelo negócio, ele vai vender, essas primeiras vendas vai ajudar com que ele conheça o que o cliente procura, como que é o perfil do cliente dele, qual é o perfil da venda, e aí ele vai adquirir uma certa experiência. Essa experiência ela é sensacional, tá? Ela vai ajudar bastante na construção do time, na construção dos próximos processos, porém, como o Deilson mesmo falou, é muito importante que o time seja contratado e seja construído em cima de técnicas, em cima de fatores técnicos, para que depois você possa nivelar pessoas que não têm tanto dom de venda nato, né? E você consiga aí pessoas com pouca experiência vender. Eu acho que um pouco de sorte que eu tive na vida foi ter nascido como um mau vendedor, um vendedor péssimo. Eu não sabia nada sobre vendas, não nasci com aquela vontade ou com aquela habilidade natural de vender. E o que aconteceu? Eu precisava vender, eu precisava sustentar minha família, eu precisava fazer a empresa crescer, e isso me levou a estudar. Então, de repente, eu já vi empresas de amigos meus que têm empresas parecidas com a minha, por exemplo, trabalho com venda de software, e eles são excelentes vendedores, né? Eles nasceram para aquilo ali. E eles não conseguem escalar a empresa justamente porque a empresa fica dependente deles. Sim. Exato. Fica preso. E a venda consultiva, né, que o Ricardo falou, a gente acaba tendo muitas vezes uma certa impressão de que é só com produtos complexos, é só se tu tá vendendo um sistema, é só se tu tá vendendo um produto muito caro, mas na verdade, eu acho que praticamente todo mundo já passou por isso, no momento que tu chega numa loja para comprar um sapato e o vendedor ele sabe te falar sobre o melhor material, e ele sabe te falar e te explicar sobre uma coisa que muitas vezes tu não entende muito bem. E quais são as marcas que são mais relevantes, quais são os modelos, o que combina com o cinto e não sei o que. Esse tipo de coisa que eu particularmente não sei nada, e um vendedor que ele sabe te envolver e que ele sabe te colocar todas essas informações, não precisa ser um produto que está vendendo que é ciência espacial. Pode ser uma coisa simples, né? Pode ser um sapato, tá comprando um sapato. E ainda assim é uma venda que o vendedor tem a oportunidade de ser consultivo, sim,
e que ele pode te explicar bastante sobre aquele produto e, de certa forma, educar o cliente a ponto de fazer com que ele tome uma decisão embasada e ele sai mais feliz, porque ele sai, não, peraí, isso daqui não é qualquer sapato, é um sapato de couro de não sei o quê. Então, no final das contas, ainda por cima, a pessoa sai mais satisfeita com a compra que fez, né? Não sai com a insegurança que ela sairia se, de repente, ela não sabe muito bem o que ela está comprando.